Aí o pessoal vai chegando, né? Então, para quem eu não dei ainda boa noite, não dei boa noite para a Lívia, não dei boa noite para o André, para o Cadu, para o Pedrão, a Kelly, o Igor, já conversei com ele, o Felipe e a Boa Brenda. noite. Hoje, a Brenda hoje chegou cedo. Boa noite. Boa noite, meus queridos, boa noite. Muito obrigada pela presença, pela pontualidade. E como não tem trânsito, né? Não tem trânsito, já ganhou um tempo, não tem que subir o morro, não tem que parar o carro lá perto da minha casa. Eu moro ali atrás, pessoal, do Unifagoc. Agora, só que eu não tive ainda a oportunidade de usar a catraca nova, porque fizeram aquele portão lá atrás, né? Eu acho que vocês nem chegaram, nem deram conta, né? Fizeram um portão lá atrás, colocaram uma catraca, e aí ia facilitar bastante, né? Para eu moro ali, professora Cristina e João Paulo Ciribelli. A Cristina e o João Paulo Ciribelli moram naquele lado no Unifagoc, né? Mas aí, quando começaram a usar a catraca, na outra semana entrou na pandemia e complicou, né? Mas agora vocês não têm que parar o carro, subir o morro, né? Então pode chegar na aula da professora na hora, para não perder nada do que vai acontecer, né? O pessoal tá chegando aí, mas a gente já vai começar, tá? Que eu tenho algumas informações que eu quero passar para vocês e para a gente render, porque sexta-feira tem exame remoto, já está prontinho, está no forno. Boa noite, Andressa Mendes, está no forno, já está no AVA, já está no prontinho para vocês entrarem, né? Então, pessoal, só antes da gente, realmente, eu sempre gosto de voltar na aula anterior, né, para a gente chegar onde nós vamos dar continuidade. Então, na aula anterior, eu agradeço novamente aí a participação da colega Gláucia com L, por isso que eu não esqueci o nome dela, e né, quando vocês participam, quando vocês comentam com a Câmara, isso dá uma energia muito boa para a gente, né? Olhando para a cara da gente aqui no computador, já enjoei da minha cara, já estou querendo ver cara nova, né? E aí a participação da Gláucia foi uma participação muito importante, porque ela contou para a gente, não como se fosse uma aula, né? Mas ela contou com o coração o que aconteceu com ela nas expectativas do primeiro dia de ter trocado de emprego, não foi isso, Gláucia? E ter começado numa outra empresa, né? Então, só para a gente contextualizar, né? A gente tem muita expectativa e a empresa também tem, como eu, como profissional com 35 anos, estava com muita expectativa em relação a vocês, porque eu não conhecia, e vocês também em relação à professora, né? Eu quero conhecer, será como é que é a professora, como é que é a aula dela, né? Então a expectativa ela faz parte, né? E nós como cidadãos, como brasileiros fortes e guerreiros que precisamos muito trabalhar, estar no mercado, correr atrás das coisas para realizar os nossos objetivos e os nossos sonhos, a gente tem muita expectativa em relação ao profissional, né? É uma necessidade, né, praticamente, de todos, né? Seja pelo lado financeiro, seja pelo lado pessoal, de crescimento. Então, a gente fica assim, né? Você contratado, primeiro dia, chega, nossa, todo mundo fica muito louco, né? A família, né? Aí tem que chegar na empresa 8 horas, acorda 6 horas da manhã, porque a cama já está até coçando, né? De não aguentar, né? De estar doido para ansioso, né? Então, essa energia é muito importante. Então, a gente tem que saber, da mesma forma que a gente está com expectativa, vão pensar naquele colega, né, pessoal, que está sobrecarregado, o cara está no bagaço, né? Porque ele está trabalhando muito, aumentou muito o serviço, e aí, que dia que vai contratar? Que dia que vai contratar? Tá doido? Vocês estão achando que eu sou igual um burro de carga? Não contrata? Que dia que vai chegar essa pessoa? Aí o cara que está lá apertado também, ele está doido para alguém chegar, né? Então, expectativa, ela acontece de ambas as partes, né? E aí a gente tem que vivenciar o processo e vivenciar da melhor forma possível para dar certo, porque se não der certo, tem que começar
né? Então, isso não é interessante. E aí, para a gente também falar um pouquinho da aula passada, né? Eu vi aqui que o André, que a Beatriz, que a Brenda, a Isabela, a Ítala, a Larissa, a Lívia, a Paola já fizeram um mapa mental. Eu elogiei aqui o Igor, que o Igor fez um mapa mental meio diferentão lá. O Igor fez um círculo, né? Achei muito interessante também que o Davidson fez manual, mas fez muito detalhado. O Davidson fez manual na caneta, mas depois, se você quiser falar, fica à vontade, tá, Davidson, Igor? O Igor já... Depois, Igor, escreve aí no chat o programa que você usou, conta para a galera aí, ó, tem que partilhar, né? Escreve aí no chat qual o programa que você usou, que ficou muito legal, e é muito importante, sabe, gente, vocês irem buscando essas ferramentas, esses aplicativos, né? Muito interessante isso, e na vida profissional, uma hora, isso faz muita falta, né? Você tem que fazer um cartaz, você tem que fazer um anúncio, você tem que fazer uma informação, você tem que fazer um convite, sei lá. Então, vocês entenderem dessas ferramentas aí, eu acho muito interessante, né? A Beatriz já também fez um muito interessante, né? Então, é isso aí, mas tem uma galera que ainda não fez, e a professora pediu muito para não deixar para a última hora, certo? Então, eu estou acompanhando lá, vou estar sempre cobrando de vocês, porque eu detesto esse negócio de... a minha filosofia, pessoal, o que foi combinado não está caro, né? Então, combinamos, não está caro, né? Não, esse não é o fórum, né? Vou falar do fórum aqui também. O fórum, Andressa, Larissa e Felipe Santos, vocês estão abrindo outro fórum, vocês têm que responder dentro daquele, não tem problema não, mas é só que o certo é vocês responderem dentro daquele que eu coloquei, vocês abriram outro fórum, então na hora que eu entro, está o fórum de vocês e não o meu, mas assim, não tem problema não, mas depois vocês pegam o jeito, tá? Mas tem muita gente ainda que não fez o fórum, dei uma olhada lá, tá? E o de marcar com X, que é mó paia, de marcar com X é porque eu não conhecia vocês, estava querendo fazer um charme, tal, né? Aí eu dei um de marcar com X. O ano que vem eu vou esfolar para descontar. Não vou esfolar, não, porque semana que vem o estudo dirigido 2, ele realmente é mais pesado, tá? O de marcar com X, um tanto de gente não fez. Entrei hoje à tarde, eu gosto de dar o retorno, né? O que é sacanagem? Já pedi a conversa aqui, ó, o Deus está falando que é sacanagem, isso é o fórum ou o trabalho? O fórum, eu coloquei um fórum apenas, mas eu coloquei 2 atividades. Porque, olha só, gente, a gente tem, vamos só para a gente contextualizar, né? A gente tem as aulas síncronas e as aulas. Se vocês entrarem no horário de vocês, nós teríamos uma aula na segunda-feira, no primeiro horário, né? Que eu estaria revezando com o professor Léo Martins. Mas aí, nessa aula assíncrona, que é a que a gente não tem, eu tenho que colocar uma atividade. Então, o que eu coloquei para a semana? Eu coloquei um fórum, coloquei de marcar com X e coloquei o mapa mental. Então, essa foi a parte assíncrona das 2 semanas. Eu coloquei um fórum só, porque, pelo que foi colocado, a gente tem liberdade de, não precisa ser só fórum, né? Eu posso dar um fórum, um mapa mental, igual, por exemplo, eu dei um fórum, um mapa mental e 10 questões de marcar com X, tá? Agora, para a aula dessa semana, como a gente tem, já adiantando, né? Como nós temos um exame remoto na sexta-feira, e eu quero que vocês se saiam muito bem mesmo, eu já coloquei hoje à tarde 2 vídeos pequenos de um cara novo, super novo, um pouquinho mais velho que vocês. Um cara descolado, que ele dá aula para concurso. E a matéria casou como se fosse eu que tivesse pedido ele para poder fazer o vídeo, sabe? Eu pesquisando uns dias atrás aí, eu achei, aí encaixou, aí eu já deixei lá para vocês, que aí a gente cumpre essa parte dos 50 minutos da segunda-feira, que eu não dou aula para vocês, mas aí eu deixo as atividades para serem feitas, né?
fora eu fiz, falta o trabalho. O David falou que é sacanagem, mas eu não sei o que é sacanagem. A matéria da prova é todo texto e slide, isso, né? Assim, porque a gente está se conhecendo agora, né, pessoal? E como nós não tivemos aquele contato direto e tal, então eu deixo tudo assim bem organizadinho para vocês. Eu sou bem enjoadinha com minhas coisas, né? Aí eu deixei lá, né? Deixei o vídeo. Tem as questões fechadas estão só certo e errado. Só certo e errado, certo e errado, certo e errado. Questão fechada não precisa reclamar nem chorar, não, que está muito fácil. Mas é interessante, né, para vocês pensarem, é muito simples de ser feito. Aí deixei os slides, deixei o vídeo que eu fiz, né, e deixei mais 2 vídeos do cara. Então, assim, vocês estão bem abarcados de conhecimentos para que vocês façam um exame legal. O exame são 5 questões só, né, mas vocês têm que ir bem agora no início, né, final do ano, já está mais cansado, a proposta é que a gente volte a ter as avaliações lá no Unifagor, que é o que mais pedindo nesse momento, né, práticas e as provas na instituição, a gente tem 60 salas, tem o auditório, então daria para fazer a prova lá de boa, né, por enquanto a prefeitura não liberou, através da Secretaria de Saúde, né, mas a gente vai estar trabalhando nisso aí, né, então tem 2 vídeos lá, mas de um cara novo, tá, gente, não é vídeo enjoado, para ficar falando na cabeça suas até amanhã, não, vídeo rápido, um cara novo, né, e aí, ó, a Ítala, a Larissa, a Lívia, a Paola, já fizeram, a Isabela vi chegar, a Isabela também já fez o mapa mental, mas vocês têm que acabar de fazer essas questões aí, porque senão fica complicado, né? Samara está chegando, Bia está chegando, a matéria da prova, todo o texto e slides que está lá, tem que ser só questão fechada. Na prova eu não dou questão aberta não, Deilson. Tem muito tempo já que eu não dou, sabe? A questão aberta e a fechada é o seguinte, a fechada a gente demora muito para fazer, mas aí agora, depois que implantaram o questione que corrige, eu fiquei folgada demais, eu não dou prova aberta já tem um ano e pouco já. Antes eu dava fechada e aberta, agora eu fiquei sem vergonha, porque depois que implantaram o Questione, né? Porque vocês são muito novos no Unifagoc, né? Então vocês devem ter chegado junto com o Questione. Porque o que acontece? Quando vocês estavam fazendo prova presencial lá, aquela prova lá, não era a gente que corrigia, não era os professores que corrigiam, não. Mandava que trem para a secretaria, depois vinha a planilha, a gente só lançava, né? Mas se eu der questão aberta, aí é ruim, né? Aí eu tenho que corrigir, né? Aí eu fiquei sem vergonha demais. Fazer a prova na faculdade, então, mas eles já estão pensando nisso, né? A gente já sabe disso, né, Juan? Porque a nossa região de abrangência é muito grande, né? Rio Branco, Guiricema, São Geraldo, tem gente de Coimbra, Cataguases, sobe a Serra, Guidoval Rodeiro, né? Então, isso tudo acaba que a gente já está prevendo isso, né? Porque, por exemplo, o dia que vier o ônibus de Astolfo Dutra, por exemplo, não sei se tem alguém de Astolfo Dutra aqui, aí tem que vir com a galera toda tem que fazer, ao Vitor aí, Astolfo Dutra. Aí tem que vir a galera toda e fazer a prova, né? Então, vai ser montado um esquema para que isso possa acontecer da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, também uma coisa que eu queria falar com vocês, ninguém comentou, hoje eu tinha até mais uma vaga de emprego, mas eu falei com vocês que eu quero conhecer vocês, mas eu não conheço, eu não sei se tem alguém aí que precisa trabalhar, tem alguém que está querendo trabalhar. Essa semana eu coloquei 2 vagas, hoje eu coloquei mais uma. Eu não sei, a turma tem interesse que eu coloque, ou está todo mundo trabalhando, o pessoal já se arranjou. Aí hoje à tarde chegou uma outra vaga para mim, lá de Rodeiro. E aí eu falei assim, não sei, o pessoal do quarto ficou calado, ninguém comentou nada. Alguém foi lá na Bianchi hoje de manhã, porque meu aluno da Bianchi estava desesperado. Alguém mandou lá para Itatiaia também. Pode colocar. Tá, eu coloco então. Eu fiquei até satisfeita, assim, porque eu tenho muito contato com o povo, né, com as áreas, com o povo do RH e tal, então eu estou sempre nisso, né,
E também é o que eu fico mais satisfeita é de saber que está aquecendo, né? O mercado está aquecendo. E uma outra coisa que eu queria pedir para vocês também é essa questão dessas pesquisas que o pessoal da educação física está mandando, o pessoal da pedagogia está mandando, o pessoal de psicologia está mandando. Ai, galera, responde, por favor, responde. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu sei que estão passando por isso. O pessoal da administração que está formando, mandando pesquisa, responde, é rapidinho, sabe? Assim, tudo no Google Forms, é legal que vocês tenham também esse entendimento, né? Para quando chegar a vez de vocês, o terror do TCC, TCC, vou morrer, tem TCC, né? Então, tem que partilhar, né? Porque se a gente não responde, depois na hora que a gente precisa, fica bastante complicado para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue todas as telas aqui, que aí eu vou acompanhando e vou vendo quem vai chegando, porque quando a gente está só com o slide, a gente não vê quem chega, tá? Então, aqui a gente já falou, né, dessas expectativas que acontecem em relação a, a expectativa do funcionário e a expectativa da empresa, e aí eu vou numa parte aqui que eu gosto muito também de bater um papo, de conversar com você sobre isso. Então, vamos lá, fases evolutivas da gestão de pessoas no Brasil. Pessoal, olha só, o que acontece? A questão da gestão de pessoas, sendo assim, muito sincera com vocês, que eu não quero dar aula de livro, não, quero dar aula da vida. O que acontece hoje na nossa região? Vou falar da nossa região porque é onde eu atuo, onde eu conheço as pessoas, né? Então é mais fácil para mim. Eu já trabalhei prestando serviço para várias empresas grandes e tal, mas assim, sempre muito aqui. Eu nunca trabalhei em multinacional, nunca trabalhei fora da nossa região. Então, o que acontece na nossa região até hoje? É certo, pessoal, que na empresa ela tenha um departamento pessoal. O departamento pessoal tem que ter, tá certo? Tem que ter, não tem outra forma. A gente vive um país extremamente burocrático e a gente tem que ter o departamento pessoal. E esse departamento pessoal, ele acontece ou dentro da empresa, se ela tiver um número de funcionários e um faturamento que compense a contratação de um contador, né? Porque não é barato você ter um contador só para você, ou ela vai ter um escritório de contabilidade, que é a grande maioria, né? E a questão do RH, professora, o que você acha? Eu acho que hoje cresceu muito o número de empresas que estão com um administrador trabalhando na área de RH ou um psicólogo. Ontem mesmo, quando eu mandei aquele áudio para vocês, do meu aluno que trabalha lá na Bianchi, no áudio ele fala, não, pode vir amanhã, que tem um psicólogo aqui, ele já atende, tal, tal, tal. Então, esse psicólogo, ele faz a parte de RH, ele não faz a parte de departamento pessoal. Poderia ser também um administrador, né? As duas, hoje, né, pelo que eu vejo, de um modo geral, quem trabalha em RH ou é administrador ou é psicólogo, né? Eu sou mais favorável ao administrador, mais para frente eu explico para vocês por quê. Então, pessoal, a questão da evolução do RH no nosso país, ela é muito recente, sabe? Olha assim, eu coloco para vocês, olha, a partir da década de 30, era só a área contábil, né? Era só a parte de departamento pessoal mesmo. Se você veio, eu te pago. Se você não veio, eu vou descontar o seu dia. Mais ou menos assim, né?
E aí as coisas foram evoluindo, evoluindo, mas mesmo assim, nós não tínhamos um profissional que fizesse a intermediação ou que fizesse a ponte entre o funcionário e a empresa, né? Então, era muito tratado, assim, de uma forma que era muito, realmente, muito burocrática, né? Então, nos anos 30, isso muito incipiente, depois começou a melhorar um pouquinho, né? Tudo nessa vida tem como melhorar, né? E começou realmente a melhorar. Por quê? Porque aí veio Getúlio Vargas, né? Vamos lembrar um pouquinho aí da história, que foi a CLT em 1942, que começou a ter um acerto melhor nas questões trabalhistas, né, pessoal? Porque até então, gente, olha só, eu vim para o Polo Moveleiro de Ubá, vocês não tinham nascido. Eu vim para o Polo Moveleiro de Ubá exatamente em 93, 1993. Na época que eu vim para o Ubá, eu sou de Rio Branco, morava em Rio Branco, eu fiquei 8 anos morando em Rio Branco, trabalhando aqui em Ubá, e voltava todo dia, depois que eu mudei para Ubá. Quando eu vim para Ubá, em 93, a parte de recursos humanos na empresa não existia, pessoal. Quando eu vim para Ubá, vocês podem perguntar para o tio seus, para o vô seus, que eles vão confirmar que eu não sou mentirosa. O pessoal trabalhava de chinelo de dedo nas fábricas, com uma tira de uma cor, outra tira de outra cor. A camiseta aqui, ó, com o subaco aparecendo, com os cabelos, não tinha uniforme, não tinha. O pessoal enfiava. Em 93, cara, contando para vocês, vocês vão achar que é mentira minha. Em 93, os caras enfiavam papel higiênico no nariz para poder trabalhar com tinta, com pistola de pintura. Tinha questão era muito incipiente. Lógico que tinha as grandes empresas, né? Falar da Itatiaia, em 93 tinha, claro que tinha, mas eu estou falando da massa, né? Porque nesse momento da história, né? Quem quiser abrir o microfone, que tiver algum caso de família, que tiver alguma informação, pode abrir que me ajuda, tá? Não reclamo de jeito nenhum. E aí, eu tinha, nesse momento, o cara enfiava papel higiênico aqui, enfiava papel higiênico ali, e aquela tinta. E nesse momento da história, para vocês terem uma noção, o bar fazia móvel de madeira de verdade. Não era esse móvel que a gente tem hoje, de chapa, de MDF, não. Era madeira, muita madeira. Já tinha chapa, mas ainda tinha muito madeira, ainda torneado, né? Aí o pessoal derretia a cera no querosene, aí passava aquilo tudo, mas colocava no caminhão, vendia tudo que fazia. Gaveta, naquela época, tinha que numerar a gaveta, porque a gaveta não enfiava em outro lugar, não. Cada gaveta era de um tamanho diferente. Então, a 1 só entrava na 1, a 2 só entrava na 2, a 3 só entrava na 3, né? Então, era um momento da história que a questão de segurança do trabalho, a questão da hora extra, sabe, pessoal? Era muito, assim, muito descontrolado. Não tinha esse controle. E aí as coisas também foram melhorando, né? A legislação foi apertando, logicamente, em defesa do trabalhador. Hoje, aqui no bar, não sei se vocês devem saber disso, a gente tem muita gente surda. É muito surdo que tem aqui no bar, por conta de trabalhar em máquina, né? Sem proteção nenhuma naquela época da história, porque a fiscalização era pouca, as empresas estavam começando, né? Teve um dia que o empresário falou comigo assim, empresário grande aqui da nossa região, né? Ele falou assim comigo, minha filha, mais velho, né? Falou comigo, minha filha, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para fazer bloco de nota. Tinha, sabe? O cara, né, empreendedor e tal, ele era mais esperto que os outros, né? Aprendeu a trabalhar ali. A grande escola, né, da nossa região foram os Parmas, né? O pessoal fala, trabalhei nos Parma, trabalhei nos Parma, trabalhei nos Parma, né? Isso é muito comum de ouvir, né? E aí, nessa época, as pessoas, né, não tinham essa regulamentação. Como é que contratava a pessoa? Fala, estou precisando de um homem aqui. Você não conhece ninguém, não? Aí falava assim, eu tenho um primo meu, tá, manda ele vir amanhã. Aí, do jeito que ele vinha, ele entrava para trabalhar. Depois que ia pensar se assinar carteira, se não assinar carteira, então não tinha o RH, né? Não tinha, claro que não tinha. Muita gente sem carteira assinada, muito adolescente trabalhando, tinha até criança, né? Mas, enfim,
Aí as coisas foram melhorando, né? E aí a gente já entra numa época onde que a indústria, né, evoluiu a partir das legislações, das cobranças, né, a fiscalização aumentou, então aí tinha uma parte mais tecnicista, né, aí depois a gente entra para uma parte mais administrativa da gestão de pessoas, que tem muito a ver com o ex-presidente Lula, uma parte muito sindical, né, dos sindicatos, principalmente na nossa região aqui não, tá, pessoal? Mas a questão sindical, não sei se tem alguém aí no grupo, pode abrir o microfone, tá, pessoal? Alguém no grupo aí que tem parente em São Paulo, que trabalhou naquelas montadoras em São Paulo, né, naquela, como é que chama, ABC, né, aquela região lá que vocês sabem lá, de várias cidades lá, que são tudo juntos, você não sabe nem onde você está, né, igual tipo Contagem e Betim. E aí, houve um momento, né, nessa década de 80, que houve um momento que os direitos, né, dos funcionários começaram a ser também vistos de uma outra forma, a questão da segurança, né, até também por causa do Lula, que perdeu o dedo lá na máquina, né, então era uma preocupação maior, aí já começaram a questão das indenizações, né, então, para depois, a partir, né, já próximo da década de 90, que começou a ter uma estrutura melhor. Nesse momento da história, na Itatiaia, por exemplo, já tinha um RH muito bem estruturado, né? Ainda convivo com as pessoas daquela época até hoje. Mas eram poucas as empresas que tinham essa situação. Então, veio num processo muito lento, tá? Bem sincera com vocês, e hoje, aí na nossa região, a gente ainda tem muitas empresas pequenas, que a contratação é feita pelo próprio dono, depois manda lá no escritório, leva a carteira, você deixa o currículo, mas as coisas não são muito bem formalizadas, né? Mas as coisas foram acontecendo. Então, a gente sabe que, com certeza, se faz necessário que tenha a questão do departamento pessoal, né? Porque se não tiver a questão do departamento pessoal, fica inviável, né? Aí a gente não consegue realmente trabalhar, porque não tem controle nenhum, e hoje a fiscalização é muito séria, então as coisas têm que acontecer. Então, o departamento pessoal. Ninguém colocou nada no chat aqui, qualquer coisa pode abrir o microfone, pode interromper, pode colocar no chat aqui que eu vou responder, tá bom? Então, aqui, pessoal, a questão do departamento pessoal, que é hoje, tá? Não é diferente de hoje, não. Isso era, continuou sendo, e é isso aí que eu estou vivendo. E aí, muitas vezes, lá, então não siga assim. Igor Martins chegou. Muitas vezes, pessoal, vou fazer até uma defesa aqui. Eu já coloquei, os slides estão lá, tá? Então não siga assim, tá? E aí, pessoal, fazendo até uma defesa aqui dos meus amigos de departamento pessoal, quem eu respeito muito, tá? O pessoal fala assim, nossa, o pessoal da casa, o pessoal ainda tem preconceito ainda. Aquelas meninas lá do departamento pessoal, elas são muito enjoadas, elas são muito cri-cri, implica com tudo, toda hora fica vigiando o ponto, né? O grande terror é o ponto, né? O pessoal reclama do ponto. Né? Mas o que acontece, pessoal? A gente vive num país onde a legislação é muito pesada, muito burocrática, então não é o pessoal do departamento pessoal que é enjoado, não, tá bom, gente? Tá bom? Ó, paz, hein? Paz. Amor aí com a galera do RH e do DP. Muito burocrático, né? Então, assim, é muita exigência. Se você bater antes, não pode, porque gera hora extra. Se você trabalhar 9 horas, não pode. Você tem que ter um descanso de 11 horas. Se você pode fazer no máximo 2 horas extra por dia. Se fizer mais disso, vai dar encrenca, tal. Então, assim, são essas as características do departamento pessoal. Burocrático, rígido, inflexível, enjoado. Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem. É centralizador, é chato, mas vocês têm que entender que a estrutura nossa, gente, para fazer uma contratação, vocês já passaram por isso, acho que aqui a grande maioria, né, talvez alguns aí passaram por um processo de contratação que é super complicado, ó, dá uma ruma de papel desse tamanho, até hoje, né, Monique, mas agora
a carteira de trabalho é eletrônica. Carteira de trabalho é eletrônica, mas na hora que o fiscal chega, quem quer ver seu papel, né? Então, bastante complicado. Então, eu faço aí uma paz aí para o pessoal do departamento pessoal, tá? É porque realmente é muito complicado. E isso aqui, pessoal, o departamento pessoal vai ter, tá? Vai ter, o departamento pessoal vai ter, com certeza. Mas a gente precisa evoluir e ter um RH. E aí a gente chega que o RH são vários processos. E o que a gente tem que entender é o seguinte, que os processos, eles estão inteiramente interligados. Tá bom, galera? Eles estão interligados. Se eu contrato mal, eu tenho que treinar muito. Isso, né? Já conversamos um pouco sobre isso. Se eu pago mal, eu vou perder meu bom funcionário, né? Se eu não tenho a legislação contemplada, eu corro o risco de ter uma multa, de ter um processo trabalhista. Então, é tudo muito amarradinho, né? Então, a gente tem vários processos na gestão de pessoas, e aí, dando um mole para vocês aqui, vai cair uma questão na prova que é sobre esses processos, não perguntando de todos, mas eu cito uma situação e para vocês marcarem qual processo que é, tá bom? Já dei a dica aí. Então, agregando pessoas, né, que é o chamamento que a gente vai começar a estudar na semana que vem, aplicando as pessoas, que é o desenho do cargo, né, o que ela vai fazer, o desempenho dela ali, recompensando, que é o que todo mundo gosta, né, o din-din, nossa senhora, no final do mês já está sem dinheiro, já está doido para chegar o dia do pagamento, né. O desenvolvimento, que é a parte de treinamento, que eu sempre trabalhei com ele e gosto muito, a manutenção dessas pessoas, né, a questão que eu falei anteriormente, a higiene e segurança do trabalho, né, os técnicos de segurança também são outros que o pessoal detesta, né, os caras chatos e tal, né, mas técnico de segurança do trabalho tem que ser chato, faz parte do perfil do cargo. Quanto mais chato ele for, melhor ele é, mais exigente ele é, né, quem trabalha em fábrica aí vai concordar comigo, né. E o monitoramento, que é o banco de dados que a gente precisa para poder estar monitorando mesmo, né, controlando e fazendo todos esses processos do RH. Então, eles estão intimamente ligados, né, reciprocamente, cada processo tem de favorecer ou prejudicar os demais, se eu não faço legal, depois eu complico, né, então eu tenho que estar muito atento a isso aí, porque senão complica e aí com certeza vai dar ruim nesses processos, né. Pessoal, aí que está no grupo aí, quem poderia se posicionar? A galera aí está com carteira assinada, como é que é? Quem é que está vivendo essa experiência aí de ponto, essas injeções de saco do RH, quem aí que poderia se manifestar, que está vivenciando essa situação no dia a dia? Isabela, vou ver quem mais aqui. A Glaucia falou, se quiser falar mais, pode falar, não tem problema não. André, Igor, Cadu, quem é que tá vivendo essa situação aí de perceber, de ter essa percepção que o RH é burocrático, que o departamento é mais ainda, que cobra muito, que tem que levar a carteira de trabalho? O pessoal vive pedindo a carteira de trabalho. O que eles estão fazendo com essa carteira de trabalho? Cadu, então, se puder, né, abre o microfone aí, Larissa, abre o microfone, Larissa. Onde que é que você trabalha? Qual que é a sua percepção? Lá no meu trampo, o gerente mandou tirar o ponto porque os funcionários estavam discutindo direto com o RH por conta disso. O ponto, André, é uma cobrança muito grande, sabe? Não sei se vocês sabem, mas aí eu vou falar com vocês aqui o seguinte. Olha só, quando o fiscal chega, André, a pendrive dele faz a coleta no ponto, sem precisar passar pelo RH e pelo departamento pessoal. Vocês sabiam disso? Que o sistema de ponto, ele foi previamente autorizado pelo Ministério do Trabalho?
Então, a questão do ponto, por isso que eu estou querendo interagir com você, exatamente nisso, porque é o que pega, cara. Por quê? Olha só, a empresa não quer pagar a hora extra, né? Então, e se você registra, depois, o que acontece? Ah, Molica, tem jeito de justificar? Tem sim. Tem. Só que é péssimo. Por quê? Porque quando o fiscal chega e pede o relatório de pontos, se tem muita justificativa, ele vai questionar. Então, ninguém quer justificar o ponto, ele quer tirar o relatório de ponto e que ele esteja perfeito ali. Tá certo? Por quê? Porque se eu tenho muito justificativa de ponto, o fiscal pode imaginar que eu estou manipulando o ponto exatamente para poder tirar as horas extras. Entendeu? Fica manipulado. Aí eu dei só falando, ó, nós repetimos a mesma palavra sem combinar, né? O meu, se passa 1 minuto antes da hora, já reclama. Por quê? Porque não pode, porque entra no banco de horas. Entendeu, Felipe? Aí entra no banco de horas positivo. Se tiver uma época boa, que está vendendo armário para tudo quanto é lado, beleza, depois você até tira isso sem estresse nenhum. Mas e quando você está numa época você já está com hora negativa? Você está com hora negativa. Vocês sabem o que é hora negativa, né, pessoal? É quando você deixa de cumprir sua jornada integral, por exemplo. Você, sexta-feira não trabalha, época ruim, né? Para 3 horas da tarde, então você vai acumulando aquelas horas negativas ali. Aí você está com hora negativa, o Felipe Santos, por exemplo, você está com hora negativa, aí o dia que você vai trabalhar era para parar, para pegar às 11, você chega lá na empresa 15 para as 11, todo bonitão, passa seu ponto e fica coçando lá 15 minutos. Ninguém aceita isso, não. Né? E por que o pessoal do departamento pessoal fica bravo? É porque eles são cobrados pelo pessoal de custo, né? Principalmente. Por quê? Porque se eu tiver que pagar a hora extra ela vai ser de 50% a 70% ou até 100% a mais do que a hora comum. Então, não quer, né? Não quer, ninguém quer, né? Então, assim, eu faço até um pedido, né, para os meus nobres alunos nessa sala aqui hoje, que tenham esse entendimento do serviço do outro, né? E quanto maior a empresa, mais problema tem. E quanto maior a empresa, melhor isso tem que ser administrado, porque se perder o fio da meada, né, fica complicado. Tem um app, conseguimos ver a nossa hora positiva, a nossa hora negativa, né, com certeza, para estar acompanhando, né, porque esse banco de horas, ele é muito importante, sabe, pessoal, dá uma flexibilidade grande para o empresário. Então, se a gente pensa, né, aquele início da pandemia, onde estava tudo parado, né, muita gente ficou com hora negativa. O pessoal do comércio ainda está com hora muito negativa. Semana retrasada, umas alunas minhas do comércio falaram que estavam querendo que trabalhasse de 8 às 8 para compensar, porque não está trabalhando sábado, está com muita hora negativa, mesmo com o apoio da parte do governo. Então, realmente é complicado. Então, por isso que eu estou pedindo esse entendimento de vocês, tá? Porque é enjoado mesmo, e tem que levar documento, e tem que fazer exame, e tem que voltar, e quem tem filho, então, nó! Quem tem filho aqui? Vocês estão com a carinha muito novinha, não estou vendo ninguém, mas talvez que para receber o salário família, nossa senhora, tem que... Cadu tem 7 meninos? Nossa senhora! Ou mais, né? Nossa, os que você não sabe ainda, né? Só os registrados. Só os registrados. Fora o que você está tomando conta dos filhos dos outros também, né? Ô, Cadu, a gente que trabalha no departamento pessoal, no RH, né, é muito engraçado, né? De vez em quando aparece um lá e fala assim, eu queria... Eu trouxe documentação aqui de mais um menino. Aí você olha o nome do pai do menino, é outro pai, não é o funcionário, não. Aí fala assim, não, mas não pode não, mãe. O salário família é só para quem é filho. Aí ele fala assim, mas eu estou criando. Acontece. Parabéns. Também a gente tem... eu estou tendo problema esses dias com ponto. Problema não. Lá onde eu trabalho são 6 funcionários só que bate ponto. E desses 6 funcionários, a menina do departamento pessoal falou, pede o pessoal para bater em horário mais passado, porque está indo tudo no mesmo horário e pode dar problema na fiscalização. Eu falei, mas são só 6, você tem 1 minuto para bater, chega todo mundo em fila lá, dentro de 1 minuto bate ponto de todo mundo.
Tum, 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 tum. Teve isso. E também a gente tem problema com salário família, porque pela faixa de salário que a gente paga lá, o funcionário que recebe o salário família é por pouca diferença que ele deixa de receber, que tem um teto, né? Tem uma tabela. Isso. Então, ele não pega o salário família. No final das contas, acaba dando a mesma coisa, mas até ele entender isso, ele quer receber o salário família mesmo passando do teto do teto da planilha. São dois valores, né, de salário família, e aí tem que respeitar, né? Às vezes, o que acontece, Cadu? O cara tem um aumento um pouquinho, né? Ele teve um reajustezinho. Se eu tiver 3 meninos, o reajuste foi menor do que o salário família que ele recebia, né? O cara teve e ganhou menos, né? Isso acontece. E só voltando, pessoal, isso que o Cadu falou, quando vocês participam é muito bom. De todo mundo bater na mesma hora certinho, né? Todo mundo bate 6h59, 6h59, o fiscal, ele chama de hora britânica, né? Então, todo mundo bater na mesma hora. No seu caso lá, realmente eu não vejo nenhuma gravidade, porque são 6 funcionários, então, dá tempo, né? Mas, em uma empresa grande, aí realmente seria muito complicado, né? Tem um tempo de carência de 15 minutos, 10 minutos, aí depende da convenção coletiva e depende muito também da forma que a empresa está tratando isso, né? 10 minutos é o ideal, Deison, né, para poder bater. Agora, tem que ver qual que é o procedimento da empresa também, porque tem empresa, você pode bater 10 minutos, né, beleza, mas se você bater 10 minutos depois, você fica com hora negativa, você tem que compensar. Então, a questão do ponto é uma questão de cultura da empresa que precisa ser tratado, ser discutido, e é uma das coisas, pessoal, que é muito importante ser tratado quando a pessoa é contratada, tá? Chegou lá na empresa de vocês, dá um aporte, dá uma força nessas questões aqui, porque é difícil da pessoa entender. Então, o cara acha que, eu posso chegar 10:07, então eu posso chegar 7:10 também. Não, 7:10, rapazinho, você não pode chegar, não. Você tem que chegar até 7 horas, né? Então, são questões, né, estruturais da empresa que o departamento pessoal, ele fica muito de cima mesmo, controlando, porque a questão básica, existe uma questão da legislação, mas a outra questão é não gerar hora extra e tomar conta mesmo da galera, né? Porque a empresa, pessoal, eu falei com vocês isso, eu acho, no primeiro dia, tem gente boa demais, tem gente muito bacana, muito legal, assim, conectado e curioso e que quer e tal, mas tem gente muito ruim, tem gente que dá migué o tempo inteiro, sabe? Então, se você perde a questão do ponto, é complicado, porque aí você não tem controle, é através do ponto que é feito os pagamentos, né? E a comprovação, inclusive, já aconteceu várias vezes, né? Na justiça criminal mesmo, o ponto batido na hora certa comprovava que o cara estava dentro da empresa trabalhando, e não foi ele que roubou, não foi ele que matou, né? Então, existem questões que vão até além, né, dessa parte contábil mesmo, né? Então, para a gente só continuar aqui, vocês não ficam chateados com o pessoal do departamento pessoal, não, mas porque é enjoado mesmo, a gente tem que cumprir isso aí, porque senão fica complicado, né? Então, os novos papéis da gestão, das organizações alcançar os objetivos, proporcionar essa competitividade que se faz tão importante, organização dos funcionários, né, bem treinados, autorrealização, isso é muito importante, né, pessoal? Você tá legal, você vê perspectiva, sabe? Assim, eu acho que essa felicidade plena não existe em nenhuma empresa. Existem dias muito bons, existem dias que nem é tão bons assim, existem dias maravilhosos, existem dias que é complicado. Mas a gente tem que entender que é igual a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, né? Cada hora acontece uma coisa diferente. Mas, quando a gente percebe que as qualidades, que as coisas boas são melhores, a gente tem energia para acordar no outro dia e estar firme ali
e dar sequência ao nosso trabalho, né? Principalmente quando você vê possibilidade de crescimento, quando você vê possibilidade de aprendizado, isso é muito importante, né? Então, o funcionário satisfeito, com certeza, ele rende muito mais, né? A qualidade de vida, as políticas éticas, né? A gente está falando tanto de ética nesse momento aí, a televisão, né? Nossa, tratando muito essa questão política. Essa semana aí tá aquela notícia lá da deputada lá do Rio de Janeiro, a Flor de Lis, né, que parece que estão com todas as provas aí, que ela ajudou a matar o marido, e ela era tida como uma heroína, né, porque tinha adotado mais de 50 filhos e tal, e aí aquilo era, a princípio, né, parece que era tudo mentira, uma falsidade enorme. Então, a questão da ética hoje, a gente tem que cobrar, mas a gente também tem que fazer por onde, né? E também administrar a mudança, que eu falei com vocês lá no início, lá na primeira aula, né? Que tudo mudando o tempo inteiro, né? Cada hora uma coisa acontecendo diferente. Então, a gente tem que tá firme nisso, né? 57 filhos, né? O marido, parece que o marido já foi namorado da filha, um negócio lá todo confuso, né? E representa o estado do Rio de Janeiro, né? Deputada estadual. Então, é uma complicação muito grande, né? De envolvimento e tal. Então, isso tomar muito cuidado com a questão ética dentro da empresa, né? Então, a questão do planejamento, que a gente vai chegar numa hora, agora, 5 minutinhos, 2 minutinhos, que eu chego numa parte mais prática, que eu quero até ouvir vocês, tá? E aí a gente chega no planejamento estratégico, que é a maneira que o RH tem de contribuir para que alcance esses objetivos, né? Porque o RH hoje, ele tem que estar juntinho com o empresário, com o dono, com o líder, ele tem que estar acompanhando, porque não adianta, se eu fizer investimento, se eu não fizer o investimento que eu preciso no RH, eu compro a melhor máquina do mundo. Se eu não tiver a pessoa que opera aquela máquina, não vai resolver, as coisas não vão acontecer, né? Então, o RH, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Se eu fiz uma propaganda, investi muito em marketing, e que eu estou esperando um retorno muito grande, seja na prestação de serviço, seja na venda, o RH tem que saber, porque depois que vende, que eu vou arrumar uma pessoa para ficar ali, para contratar, não dá. Então, a gente tem que estar junto, né? Todos os projetos da empresa de expansão, ou, né, infelizmente, nesse momento, de redução, o RH tem que estar sabendo, porque se eu estou expandindo, eu tenho que contratar gente. Se eu estou diminuindo, eu tenho que treinar quem fica para fazer o serviço de quem foi embora. Então, o RH tem que estar muito ligado às questões estratégicas, né? E quando isso não acontece, um furo enorme vem. E aí, pessoal, vamos lá. Agora, papo cabeça, né? Futuros administradores. Quem sabe o que é absenteísmo? Quem vai abrir o microfone aí? Ó, nós temos 26 alunos nessa sala. Alguém tem que abrir o microfone aí e falar para a professora. O que é absenteísmo? Que palavra! Andressa falou, Andressa. Abre o microfone aí, Andressa, deixa eu ver seu rostinho. Explica o que é. O André falou que é a taxa de falta. Legal. Vamos lá, quem que vai abrir? O Pedrão, é o Pedrão. Pedro Henrique Silveira Moreira. Quem vai abrir o microfone aí e falar sobre o absenteísmo? Vamos lá, gente, rapidinho. Tem que ser sem vergonha, senão só eu vou falar. Depois vocês vão falar assim, nossa senhora, a Molica e a Aline falam igual pobre na chuva. Eu tenho que falar, vocês não falam. Vamos lá, Andressa. Abre o microfone e a câmera. Boa noite. Ah, agora tem que abrir a câmera. Essa não, foto aí não. não vale. A câmera não? Você está de pijama? Não, tá claro. Não, então tem muitos homens nessa Não sala. pode. Vamos manter o respeito. E aí, Andressa, para você, absenteísmo, o que te vem em mente? Para mim, seria, por exemplo, um atraso, talvez o funcionário tenha que sair para o médico, né, lá no meio do expediente, ou até mesmo a falta, né? Olha, perfeito. Você trabalha, Andressa? Conta um pouquinho. Eu trabalho no salão de beleza. Num salão de beleza. Quantas? Você é proprietária, você é funcionária? Qual que é a sua situação lá? Por enquanto, funcionário. Funcionária, mas você está no aprendizado. Oi? Não entendi.
Mas você está aprendendo. Não, eu já trabalho lá há 4 anos já. Já trabalha 4 anos? Olha, Isso. e vocês são quantos? Quantos funcionários? Somos 3, né? Eu e mais um que, né, que mexe com o cabelo, e tem a dona também, e ela também trabalha lá, né? Ela corta, sobrancelha, buço, E a sua parte qual que é? manicure e pedicure. E tem desconto para a professora da FAGOC? Uai, pode ter, ué. A gente faz. Brincadeira, né? É isso aí. Então, olha só, vamos pegar o caso da Andressa, que se pôs a dividir a experiência dela conosco. Ela está numa empresa, pessoal, que são 3 funcionários só. Pequena, né, Andressa? Uma empresa pequena. E o absenteísmo, gente, ele é perfeito da forma que vocês colocaram. É as faltas justificadas, tá certo? Ela não é falta injustificada. O que é falta justificada? São os atestados médicos, eu fui tirar sangue, eu fui convocado pela justiça, porque o meu vizinho bateu na mulher dele, eu cheguei na porta, a polícia chegou, me viu, e eu tive que ir lá no fórum, 2 horas da tarde, olha que encrenca, com sol quente ainda no dia, eu tenho que ir, eu não posso falar que eu não vou, né? Então, são situações que acontecem muito mais do que a gente imagina. O atraso, ele entra no absenteísmo. Aí o cara, por que você atrasou? Porque estava chovendo. Por que você não acordou mais cedo? Não, porque eu estava dormindo, não sabia que estava chovendo, aí acordei, estava chovendo, atrasei. É isso que você escuta no dia a dia, né? Por que você chegou atrasado? Porque o garfo da minha bicicleta quebrou. Aí na outra semana, por que você chegou atrasado? Porque o garfo da minha bicicleta quebrou. Eu falei, meu filho, você tem que comprar um garfo, uma faca, uma roda da bicicleta, porque você não pode continuar chegando atrasado desse jeito, não é? Se você continuar chegando atrasado, eu vou ter que te mandar embora, né? Aí aquela confusão, e aí mãe, né, que a escola liga que o menino, e aí você consegue uma consulta no dentista que você está esperando, tem 3 meses, e que é quinta-feira, 4 horas da tarde. Você não pode falar com o funcionário, porque ele não vai, gente. A CLT, né, depois vocês até discutem isso com a professora Aline, a CLT, ela prevê tudo, mas se você for trabalhar somente na CLT, você fica muito amarrado, entendeu? Porque tem coisa que não tem jeito. Eu tenho que liberar uma mãe para ir na escola conversar com a professora porque o filho brigou, mordeu, não sei o quê. Não, CLT não fala que eu tenho que liberar. Mas eu posso segurar essa mãe? Ela só consegue ir lá no horário comercial. O cartão do banco travou. Gente, isso é todo dia. Todo dia alguém digita a senha errado, bloqueia o cartão, não consegue resolver, a empresa muitas vezes tenta, né, não consegue resolver, o cara tem que ir lá. Só que em 1 hora e meia, 2 horas de almoço, não dá tempo dele ir resolver e voltar, e às vezes sem almoçar. Então, a situação do absenteísmo, pessoal, imagina, vamos voltar lá na Andressa, né? A Andressa combinou com os clientes, né? Seu esquema lá, né, Andressa? 1 hora para fazer o pé e mão, 50 minutos, não sei como é que você marca lá. Vamos colocar 1 hora. Então, você tem os seus clientes certinho ali. Você começa, vamos pegar uma sexta e um sábado, que é o dia que deve ter mais movimento para você. Então, você está com os seus horários ali fechadinho, tal. Acontece um imprevisto na sua casa, e você atrasa, e aí você não consegue estar lá às 8 prontinha para iniciar com a sua primeira cliente. Aí vai embodocando, olha o problema que acontece, né? Nossa, Molica, mas a Andressa atrasou 15 minutos, isso conta como absenteísmo? Claro que sim, o horário dela era às 8, e a consequência desses 15 minutos, ela vai ser até o restante do dia, ou se ela pegar uma cliente, uma encrespada às 8 horas da manhã, ela vai até embora, falar, não vou ficar aqui esperando, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho outra coisa, se ela ia fazer pé e mão, ela só faz pé, ela só faz mão, então as consequências são muito, e isso na empresa, pessoal, acontecem demais, aí vocês vão falar assim, você acha, Molica? Eu falo, não acho, não, eu tenho certeza, sabe? E quanto maior a empresa, mais problemas
com certeza irão ocorrer, né? Então, ter funcionário nem sempre significa tê-los trabalhando durante todos os momentos. As ausências têm muitas distorções, né? E dependendo do volume disso, dessas ausências, dessas faltas, isso traz um transtorno, pessoal, para quem está gerenciando, enorme. Imagina uma loja, eu tenho 5 atendentes, e aí uma fica no caixa, uma fica vai no estoque, busca, não sei o quê, e 3 ali na frente. Faltou uma, embola. Imagina um supermercado, com mais a Gláucia aí, que entende dessa parte de supermercado, na hora que falta um, rebenta, faltou um caixa, e para você substituir, mandar a pessoa vir, é complicado, as coisas não acontecem nessa questão imediata, né? Muitas vezes, a gente consegue digamos assim, programar, né? Eu tenho que fazer uma mamografia, que eu consegui o horário para segunda-feira, 2h da tarde. Então, eu vou avisar o meu chefe, vou conversar, vou explicar, foi o único horário que eu consegui, que eu estou fazendo pelo plano, não sei o quê, que é a confusão toda, mas aí pelo menos eu já sei que você já vai. Eu não vou contar com você na segunda-feira, já vou tomar minhas providências para suprir essa sua falta, né? Agora, tem coisas que são, assim, é impossível de prever, porque acontece no dia a dia, né? Essa semana, o Léozinho, né, o Léo nosso, diretor, tirou carteira, né? Gente, até eu tinha vezes que rezava para os caras tirar carteira, porque eu não aguentava mais, quando era carteira só de dia, eu não aguentava mais liberar a gente para poder tirar carteira. Aí eu pergunto para vocês, eu posso deixar de liberar uma pessoa para tirar carteira, pessoal? Nossa, o Douglas está falando, a pior coisa que tem. Por quê, Douglas? Primeiro que, na hora que você chega na fábrica de volta, todo mundo pergunta se você passou, né? A pressão psicológica, ela é terrível, né? Nossa, gente, eu já tive trabalhador, empresa junto comigo, que ele virou o outro lado da pauta, o cara tomou 7 pau, até eu já estava acendendo vela já. Não tem como um empresário, um gestor, um líder, um RH, um departamento pessoal, impedir o cara de fazer o exame dele, ele vai ficar super insatisfeito. Trabalhar amarrado com ódio, né, querendo matar o mundo. Então, eu não posso, né? Eu tenho que liberar, né? A gente só passa quando fala e ninguém não fala para ninguém que vai fazer. É isso mesmo, né? Mas só que, se você tomar pau, você tem que pedir para sair de novo, né, Douglas? Aí, meu filho, todo mundo vai saber que você tomou pau. Então, são situações, né, pessoal, do absenteísmo muito complicadas, né? Então, olha, causas, né? Olha, doença, né? Até, olha, por exemplo, nessa situação agora do Covid, né, pessoal? O que acontece, né? A minha nora até trabalha em Astolfo Dutra, quem falou aí que é em Astolfo Dutra. Minha nora é enfermeira lá em Astolfo Dutra. E minha nora fez o exame que eles estavam fazendo toda semana, né? Fez o exame, e aí ela chegou para trabalhar lá em Astolfo Dutra, e aí a chefe dela, não sei quem que é, falou assim, olha, saiu o seu resultado, deu positivo. Aí, na hora, ela ligou para o meu filho. Aí, meu filho também da área da saúde. Aí, o meu filho foi ao médico, que ele também ficou meio preocupado, trabalha com muita gente, né, e tal. E aí, a médica, antes do meu filho comprovar, só porque ele mora com a Tati, que já tinha o comprovante, ela deu para ele os 14 dias, né? E esses 14 dias de afastamento, ele é por conta da empresa, né? Só a partir do 16º dia que a pessoa fica afastada, né, por conta do INSS. Então, uma pessoa que está com suspeita de Covid, porque o marido, a esposa, o pai, não sei o que teve, é o absenteísmo,
tá certo? Isso é absenteísmo. O que faz, Molica? Não faz, não faz. O que pode fazer? Pode fazer um miojo, que é mais rápido, mas não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu vou impedir esse afastamento? Ah, mas não saiu o resultado ainda, você não sabe se ele está com Covid. Não, eu não sei se ele está com Covid, não, até porque o resultado dele saiu lá não sei que dia. Não sabe se está, mas e o risco? Então, é o isolamento, é atestado, vai ficar em casa, né? Às vezes os funcionários só olham dele, já aconteceu de uma funcionária pedir folga para ir num aniversário, na semana de Natal. Se ela trabalha no comércio, aí é muito complicado, né? E isso acontece, sabe, gente? Assim, eu não sei muito bem o caso que o Douglas está. Se quiser abrir o microfone, Douglas, fica à vontade. Mas assim, pessoal, eu sou uma política que eu sempre acho assim, que a gente tem que ter crédito com a empresa. O que é ter crédito com a empresa? É você fazer algo mais em alguns momentos, para depois você poder usufruir. Porque tem coisa, por exemplo, é um aniversário, né? Por exemplo, aniversário da minha mãe. Ah, Molica, vamos supor que a gente estivesse no presencial, né? Ai, Molica, hoje é aniversário da minha mãe, não me dá falta, não. Isso acontece muito, né? Olha só, gente, eu tenho que fazer chamada, eu tenho que dar falta. Mas eu também não vou levar ao extremo das coisas se o aluno é meu parceiro, se o aluno é gente boa, né? Eu sigo as regras, claro, tem que seguir as normas, mas não vou falar que eu nunca abri mão. Abri mão em algum momento. Não gosto, mas em algum momento, por uma questão até de viagem de trabalho, alguma coisa assim, sempre quando você abre mão, você toma ferro depois, porque você é cobrado por aquilo. Mas já a gente abre mão, né? Então, você tem um crédito. Então, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, assim, você tem uma oportunidade de uma viagem, você quer sair sexta-feira, depois do almoço, olha só. Agora, se você é um cara bom, se você é uma menina boa, responsável, tá ali, provavelmente o seu chefe vai te liberar. Ele tem que te liberar? Não. Não tem não, tá, gente? Não tem não. Não tem que liberar. Não tem. Horário era horário, compromisso é compromisso. Mas vamos trabalhar na cordialidade, né? Então, isso é muito importante. Então, acidente, responsabilidades familiares, particulares, são faltas, atestados que são realmente aceitáveis, tá? E aí, agora eu peço para abrir o microfone de novo, né? E o que é a rotatividade? Alguém sabe aí o que é a rotatividade? É o tempo médio que um funcionário fica na empresa ou não? Não, é por aí, é por essa linha, Gustavo, é por essa linha aí. A gente faz o cálculo da rotatividade pelo tempo que as pessoas ficam. Mas a rotatividade, vão mais um, alguém fala? É o entra e sai de gente, né? Contratação e demissão. Perfeito, isso. Pode falar também, Felipe, você abriu o microfone, pode falar. O Douglas respondeu. É diferente. Olha só, Douglas, acompanha com a professora. Você falou entre e sai. Perfeito, né? Saiu um, porque eu mandei embora, ou porque ele pediu demissão, né? São essas duas possibilidades. Ah, não, tem até uma terceira, que ele pode ter aposentado, né? E eu contratei outra pessoa. Então, isso é rotatividade, que é diferente do absenteísmo. Absenteísmo, ele continua funcionando da empresa. Entendeu, pessoal? Não pode errar isso na prova, não, tá? O absenteísmo, ele continua funcionário. E essas faltas dele têm um motivo, esses atrasos dele, ele tem um motivo. E que eu nem posso mandar embora por conta que, vou mandar o funcionário embora porque ele foi no dentista, mandar o funcionário embora porque ele foi tirar carteira. Não, né? Assim, aconteceu isso. Provavelmente já aconteceu em algum lugar, mas não é o praxe do departamento pessoal e nem do RH fazer isso, né? Aí agora, né, o que acontece? É o resultado da saída de um e a entrada de outro, né? Então, ao fluxo de entrada e saída, a cada desligamento quase sempre tem uma outra pessoa, né? Como eu disse, né? A pessoa pede demissão, ou eu demito, ou ele aposenta, e aí essa entrada e saída de funcionário é que gera a rotatividade, né?
Então, tem variáveis que são externas, né? Ah, o mercado está muito bom, eu estou ganhando pouco, embora, vou arrumar outra coisa na minha vida. Agora, pode ser também variáveis internas, né? A política salarial, a liderança, o cara não vê possibilidade de crescimento, o serviço que ele faz é xuxo, ele não é de acordo com o que ele tinha imaginado, né? Então, tem vários motivos que fazem você demitir o funcionário, mas também tem vários motivos que fazem com que o funcionário peça demissão. Né? Aí tem uma questão trabalhista aí, que a gente vai conversando sobre isso, sobre essas diferenças, e isso é que vai gerar a rotatividade, né? O Juan fala assim, se a pessoa se afasta por algum motivo e está encostada, a carteira de trabalho continua assinada pela empresa e isso considera absenteísmo. Perfeito, Juan Neto, absenteísmo, ele continua como funcionário, ele está afastado, está recebendo pelo INSS, mas quando ele for liberado do INSS, ele volta para funcionário para depois, se for o caso, ele entrar com um pedido de aposentadoria, né, por invalidez, alguma coisa nesse sentido, se ele ficou muito tempo afastado, tá? Mas ele continua aparecendo na folha de pagamento normal, só que vai estar zerado, porque ele vai estar recebendo pelo INSS, se for a partir de 15 dias, tá bom? Então, ele está encostado, mas ele não está aposentado, e esse encostado hoje é ruim, Juan. Nossa, se você tem algum parente que está nessa situação de encostado, é muito inseguro, sabe? O INSS está atrasando demais com as perícias, demais da conta, e isso aí talvez vocês não saibam, gente, de vez em quando alguém me pergunta, por exemplo, você se afasta, mas você não passou pela perícia ainda, você não está trabalhando e o INSS não te acolheu, você fica naquele limbo ali, entendeu? Se você não passar na perícia do INSS, a empresa não te paga esse tempo que você ficou à toa também, então tá bem complicado, né, bem complicado mesmo essas questões, vocês estão vendo aí na televisão, a fila que está agora, que o INSS vai abrir presencialmente, então ele estava trabalhando só com processos eletrônicos, né? Então, tá uma confusão ferrada, mas é exatamente isso, tá, Juan? Parabéns. A carteira de trabalho continua assinada pela empresa, então isso é o absenteísmo, eu não posso contratar. E sabe o que acontece? Vão um pouquinho além, né? Por exemplo, vamos pegar o Juan. O Juan afastou porque ele foi fazer uma cirurgia. Aí ele ia ficar 30 dias afastado. Aí eu não contrato, e o encarregado fica de cima de mim, tá? O encarregado fica igual a sarna. Vai contratar para o lugar daquele rapaz, não? Ó, tá faltando um para mim, eu tô com pouca gente, eu tô sem gente, vocês têm que contratar, o cara foi fazer cirurgia, sumiu, deve estar preso. É conversa de fábrica, de brincadeira, né? E eu não posso contratar, porque o Juan vai voltar, ó. Eu não vou contratar uma pessoa para substituir por 30 dias só. Raramente isso acontece, só se tiver uma época muito boa, que eu tenha condição de depois acolher essa pessoa e ficar com ele, né? Só que aí dos 30 dias, ele pega mais 15, pega mais... gente, vira um inferno, sabe? Porque ele entra na lista. Então, por exemplo, se ele está num setor, né? Vamos falar que você está no setor da embalagem, ele continua aparecendo, né? É isso que o Juan falou, né? É um temporário, mas nem sempre nós estamos tendo autorização, não, tá, só Juan? Não Adriano. autorização para contratar temporário, não. Aí quem fica na empresa tem que ralar pra caramba. Desculpa, pode falar. E quando é gestante? A gestante, aí já é o tempo definido, né? Muitas vezes, o que a gestante faz? Ela emenda as férias nos 120 dias de licença gestação, né? Então, ela sai, por exemplo, depende, né? Se é uma gestante que trabalha num processo produtivo, trabalha num comércio que é em pé, normalmente sai um pouquinho antes, sabe? Por conta do esforço físico mesmo. Mas, às vezes, é uma gestante que trabalha com umas condições muito salubres, né? No escritório, sentada e tal. Então, a mulher sempre ela quer levar ao máximo a gravidez trabalhando para que ela possa usufruir mais tempo com a criança, né? Então, no caso da gestante,
Mais ou menos a gente tem essa previsão, mas aí existem duas situações. Eu vou contratar uma outra pessoa, então eu tenho que fazer isso, tipo, com 6 meses de gestação, já é o ideal que eu contrate, para que dá tempo de treinar essa pessoa, e a mulher que for sair de licença, sair de verdade, fica tranquila, ou eu tenho que redividir o serviço, né? Aí vai depender do momento, da empresa, da grana, da situação que a gente está vivendo. Normalmente, a gente proporciona os 5 meses, né? 4, que é o da legislação, e mais 1 mês de férias, se ela tiver direito, se a empresa não trabalhar com férias coletiva, se der para fazer, a gente tenta fazer dessa forma, né? Mas aí depende. Um temporário também é legal, mas, dependendo desse momento, eu digo para vocês que a empresa não contrataria, a gente ia ter que aguardar o Juan voltar, né? E aí está sobrecarregando, está estressando, realmente isso é muito complicado, tá? E aí, a última coisa que a gente fecha aqui, que é esse custo da reposição de pessoal, né? Eu tenho o custo de recrutamento, eu tenho o custo da seleção, o custo do treinamento e o custo do desligamento. Então, foi o Douglas que falou da rotatividade? Davidson, o Douglas falava. A rotatividade, ela me causa tudo isso, meninos. Olha, eu fiz um investimento enorme para recrutar, para selecionar, para treinar aquela pessoa, para ela ficar legal, aí depois ela pede demissão ou eu demito, então eu vou gastar muito aqui, né? E vou ter que começar todo o processo de novo. Por isso que eu falei com vocês que os processos, eles são todos interligados. Quando aqui dá errado, eu tenho que vir aqui e começar tudo de novo, né? Então, eu tenho que cuidar muito das pessoas, né? Eu tenho que cuidar muito de quem está comigo, porque senão eu vou ter muitos problemas ali para poder resolver, né? Então, assim, para a gente fechar a diferença de departamento pessoal e de RH, né? O RH faz muito a ponte dos interesses, dos benefícios, dos salários, do crescimento, do treinamento, do desempenho. O DP faz muito a parte burocrática mesmo, que vocês colocaram aí, a questão do ponto, a questão do pagamento, né? A questão dos impostos, as questões fiscais que se fazem necessário num departamento pessoal, e o planejamento de RH, ele tem que estar junto com o planejamento estratégico da empresa, com certeza, né? E também, nesse finalzinho da aula agora, a questão do absenteísmo, né? Que é a falta ou atraso, né, ou o atestado médico por uma necessidade, que isso, dependendo do tamanho da empresa, acontece com muita frequência, né, e aí tem que ter cuidado também, tá, pessoal? E aí a gente que é mulher, é o que mais sofre, meninas que estão nessa sala aqui. Nossa, assim, você vai contratar uma mulher, aí a primeira pergunta que tem filho? Tem. Com quem ficam os filhos? Isso é duro, sabe? A gente precisa ainda harmonizar melhor essa questão de gênero, dos direitos, né? Mas a mulher ainda sofre bastante em relação a isso. Porque, culturalmente, né? Tipo assim, eu trabalho e meu esposo trabalha. E a pessoa que toma conta do meu filho não chegou, atrasou. Normalmente o homem sai para trabalhar e a mulher que atrasa, né? Então, essas questões culturais ainda dá bastante problema ainda, né? Mas, assim, a gente tem que lidar com esse absenteísmo. Agora, a questão é a seguinte, se eu trabalho com um quadro muito enxuto, e cada dia um atrasa, o outro falta, o outro passa mal, o outro não sei o quê, nossa, chega num ponto que a equipe fica muito cansada, porque eu sempre tenho que estar repondo, ou sempre eu tenho que estar substituindo alguém. E aí cansa pra caramba, tá? Trabalhar com equipe assim não é legal. Mas, né, a gente vai aí na fé, né? Vai na fé, tem que ter fé, senão fica complicado, tá bom? Eu vou começar a fazer a chamada aqui, pessoal, mas mais alguma dúvida, pode abrir o microfone, vocês estão abrindo muito pouco o microfone, tá? Pode abrir mais, pode falar mais, pode perguntar mais. Se eu não souber, eu vou pesquisar, sem problema algum. Se eu souber, eu vou gostar de partilhar com vocês, tá?
Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui no chat que eu estou acompanhando, tá bom? Por gentileza, se vocês puderem abrir o microfone aí, vocês me adiantam bastante aqui na chamada, tá bom? Quem tiver com o microfone ruim ou quebrado, vai respondendo aqui no chat que eu vou acompanhar. André Luiz. Presente. Andressa, agora eu sei que Presente. falou, né? Luiz Ferreira. Brenda, a Brenda hoje chegou. Bruno. Bruno tá aí? O Carlos Eduardo é o Cadu? Sou eu, presente. Davidson falou, Douglas falou, os dois Filipes falaram, estão aí? Presente, eu tô aqui, hein? Presente, também. E o Jean tá aí? A Gláucia tá. Presente. Guilherme tá aí, então o Jean não tá, né, gente? Depois eu volto aqui. Os Filipes estão, né? Os dois Filipes estão aí. Tá sim. Felipe, o Flávio tá aí, tô vendo ele aqui no chat. O Jean não, né? A Gláucia tá. E o Guilherme Fazolo? O Gustavo tá. Eu tô presente. Tudo bem, Gustavo? Beleza. O Igor Ferretti, ele chegou atrasado, mas ele chegou. Cadê ele? A Isabela chegou cedo. Presente. O Igor tá aí, gente? O Igor com I. Tem Igor com I e Igor com Y. Igor, não? Isabela tá. Ítala. Ah, o Igor tá, falou presente aqui, ó. Isabela, Ítala, não tá aí não? Guilherme Fazolo. Ok, Guilherme. Ítala, não? Jamile. Presente. Ruanete. Eu. Larissa. Dei presença para você, Fazolo. Larissa. Presente. Ah, a Ítala não apareceu, não, né? Lívia. Presente. Lucas. Maria Eduarda parece que ela tá Presente. toda hora. Ah, tá bom, tá aí. Paola. Presente. Pedro. Ok, Pedro. Rafaela. Presente. Samara. Presente. Thales. Não vi o Thales hoje, gente. Hoje eu comentei no chat aí. Comentou? Ah, então tá bom. Presente. Agora apareceu o seu rostinho aí. É o rapaz da caneca. Ô, gente, na hora que eu encontrar com vocês na sala, que eu vou confundir vocês tudo, hein? Ah, meu Deus. Novos tempos. Thales está aí. Vitor Guilhermino. Vinícius Dias. Vitor Rafael. Vitor Rafael presente. Igor com Y, está presente, porque a gente já... Estou vendo a carinha dele aí. Ó, então vamos lá, gente, não quero prejudicar ninguém, tá? Eu estou colocando falta para Vinícius Dias, Vitor Guilhermino, Ítala Cristina, Jean Lucas, Beatriz Ferreira. Ok? Vou salvar, hein? Tchau, tchau. Molica, o Jean, Oi. se não me engano, está com atestado. Ele falou no grupo hoje mais cedo. Ah, ele está com atestado? Ah, Diz tá. ele que tá, mas eu não... Ele... A Beatriz mandou mensagem aí também, ó, falando que tá aí na aula. Assim.
A Beatriz, cadê? Ela tá aí? Isso, ela mandou na conversa aqui, no bate-papo. Cadê a Bia? Ah, a Bia tá aí, apareceu. Aí. Ó, o Jean, ele tem que protocolar esse atestado, tá? Então, se ele vai apresentar o atestado, eu tenho que colocar falta realmente para ele aqui, porque senão vai ser incongruente, né? Como é que ele tá de atestado e tá aqui na aula? E aí, depois, o SIGA faz essa justificativa, tá bom? Pessoal, então, os últimos minutinhos aqui. O exame remoto, sexta-feira, 5 questões fechadas, tá? Esses slides estão no SIGA. Tem um vídeo meu com um resumo da matéria no SIGA. Tem 2 vídeos que eu coloquei de um rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, mas um cara jovem como vocês, falando de gestão de pessoas para concurso, que está tudo dentro da nossa matéria aqui, tá? Então, não vai para a prova no escuro, não, vocês estão em casa e tal, mas dá uma lida no material, porque quando você lê o material, na hora que você olha a questão, aquilo vem com mais facilidade, né? E vão garantir uma nota boa agora para não se encrespar lá no final do ano, onde que está todo mundo cansado, estressado, né? Então, obrigada pela atenção de vocês, e eu quero que vocês participem mais, tá bom? Participar mais no chat, abrir mais o microfone, abrir a câmera, porque aí agora a gente já vai ficando mais íntimo, tá bom? E falar com vocês que o nosso próximo estudo dirigido será recrutamento e seleção, currículo e entrevista. Um material mais denso, um material mais extenso, que eu vou deixar disponível para vocês, mas eu acho que é um assunto que vai interessar a grande galera aí, tá bom? Marco Ferrari, que ele chama, né? A Andressa já viu lá. Ah, a Andressa pode ser minha secretária. Isso aí, isso aí. Beleza, então, um abraço para todos vocês, tá? Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus e tira a nota boa da minha prova, tá bom? Beijo, beijo. Valeu, boa noite. Boa noite, tudo de bom, tá? Alô, boa noite, professor. Descansar um pouquinho para a próxima. Tchau.